Vem comigo aprender o quadradinho perfeito tradicional da vovó. Com ele você consegue fazer diversas peças, entre bolsas, roupas, croppeds, tapetes, almofadas, enfim, possibilidades variadas de utilizar o quadradinho da vovó. Eu sou Lu Afonso, professora de crochê, e hoje você vai aprender o quadradinho da vovó. Começar o nosso trabalho, então, eu vou começar com um anel mágico duplo. O anel mágico duplo, ele tem menos probabilidade de desmanchar, tá? Então, você pode fazer o anel mágico tradicional, mas eu faço o duplo. Então, eu dou aqui, ó, deixo o meu fio aqui na mão e dou 2 voltas por cima dos dedos, e na terceira volta eu faço esse movimento cruzando o dedo. Passo a minha agulha por baixo desses 2 fios, por cima desse fio, e busco esse fio para frente. Já faço a minha correntinha com o fio que vem do novelo e já posso soltar aqui o meu anel. Começo os meus pontos, então, o quadradinho, né, os pontos do quadradinho, sempre trabalhando por cima das 2 argolinhas e desse fio que ficou aqui. Então, vou começar aqui, eu já tenho uma correntinha, vou fazer mais uma para representar o meu primeiro ponto alto, vou fazer mais 2 pontos altos, 2 correntes, mais 3 pontos altos. Novamente faço 2 correntes e mais 3 pontos altos. Eu estou fazendo aqui o quadradinho tradicional da vovó, então eu tenho que ter 4 lados, obviamente, por ser um quadrado. E aqui, então, eu já estou formando esses lados com os meus bloquinhos. Então, eu tenho 1, 2, 3 bloquinhos. Agora, eu vou fazer o 4º bloquinho de 3 pontos altos novamente. E aqui, agora, eu solto aqui um pouco o fio e vou fechar o meu anel mágico duplo. Como que eu fecho esse anel mágico duplo? Eu puxo aqui, ó, esse fio. E esse fio que vai ficando menor, fica essa argolinha aqui e o outro vai ficando menor. Eu vou parar de puxar, vou buscar esse fiozinho menor e puxar o fiozinho, aquela argolinha que estava ficando, ó. Então, esse que estava pequeno, agora está maior, e eu vou puxar ele aqui com uma certa força para fechar o buraquinho. Posso soltar, e agora eu vou puxar esse fio aqui, ó. Vou passar ele aqui por dentro, vai ficar mais fácil. Vou puxar ele e vou fazer força para fechar mesmo, tá? Ó, travei aqui. Para dar andamento no nosso quadradinho e eu não ter que caminhar com ponto baixíssimo por esse quadradinho, como eu estava fazendo aqui 2 correntinhas, eu vou dar uma laçada aqui e vou lá naquelas correntinhas que representaram o meu primeiro ponto alto, aqui tem a primeira, vou na cabeça da segunda corrente e vou fazer um ponto meio alto. Pronto, fechei, já tenho, ó, o formatinho do meu quadradinho. Por que que eu fechei aqui com um ponto meio alto? Para eu já iniciar aqui nesse meio. Se eu fecho com ponto baixíssimo, eu tenho que caminhar até esse lado aqui, ó. Então, para facilitar, a gente fecha com ponto meio alto. Vou introduzir aqui a minha agulha dentro desse espaço e fazer um ponto baixo. E uma corrente. Já tenho o meu primeiro ponto alto. Faço mais 2 pontos altos dentro desse mesmo espaço. Vou deixar esses 3 pontos altos aqui e vou seguir com o meu quadrado. Vocês vão entender aqui no final que eu vou completar esses pontos, tá? Sem nenhuma correntinha de espaço, eu venho para esse próximo espaço, faço 3 pontos altos. Uma corrente, tá? Agora eu começo a trabalhar com uma corrente, mas se o seu quadrado precisar de 2 correntes, você pode colocar, eu faço só uma. Venho no mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos. Sem nada de espaço, eu vou direto para o próximo buraquinho aqui, ó, e faço novamente um leque
de 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos. Vejam que é só repetição do que eu já estou fazendo. Então, aqui, ó, eu estou aumentando o meu quadradinho, ó. Estou criando aqui os aumentos. De novo, aqui, no próximo cantinho, eu vou fazer mais 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos. Sem nenhuma corrente de espaço, lembra que eu fiz aqui os 3 primeiros pontos altos? Agora eu vou completar o leque, assim como eu fiz em todos os cantos. Eu fiz 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos. Agora eu vou completar esse aqui que eu comecei. Então, eu venho aqui direto para esse espaço, faço 3 pontos altos. E vou fechar esse espacinho agora com um ponto baixo. Por que que eu mudei, ao invés de ponto meio alto, eu não estou fazendo, eu fiz o ponto baixo? Porque agora eu trabalhei apenas com uma corrente. Então, como aqui eu estava fazendo 2 correntinhas na primeira carreira, eu fechei com meio ponto alto. Mas eu vou fechar com um ponto baixo aqui, tá? Então, eu tenho aquele ponto baixo, a corrente que eu fiz o meu primeiro ponto alto, vou na cabeça do primeiro ponto e faço um ponto baixo. Pronto, fechei aqui, ó, o meu leque. Todos os leques continuam no formato do quadradinho. Volto aqui, agora são repetições, mais um aumentinho aqui. Volto aqui nesse espaço, faço um ponto baixo, uma corrente e mais 3 pontos altos aqui dentro. Mais 2, na verdade, 2 pontos altos aqui. Agora, entre um leque e outro, eu tenho esse espaço. Então, eu vou colocar um bloquinho de 3 pontos altos dentro desse espacinho aqui, ó. E vou fazer leque dentro de leque. Então, aqui dentro do leque, eu vou fazer sempre a mesma coisa. Sempre vou repetir os 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos. Novamente, eu vou fazer mais um bloquinho. Então, aqui eu tenho um leque, aqui eu tenho um leque e eu tenho esse espacinho. Faço aqui um bloquinho de 3 pontos altos. Vocês só vão fazer leque onde já tem o leque. Então, nos outros espacinhos, sempre bloquinhos de 3 pontos altos. Venho dentro do leque e faço a repetição. Lembrem-se dessa regrinha, né? Leque dentro do leque. Faço os meus 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos. Repito aqui o meu bloquinho. Vou fazer essa repetição até eu chegar no canto para completar o meu primeiro leque. Então, repito aqui, ó, o meu último leque dessa carreira completinho. Uma corrente aqui. Faço aqui o meu bloquinho. E vou completar, ó, o meu lequinho aqui. Então, eu faço 3 pontos altos. E vou fechar esse leque novamente com um ponto baixo. Ó, venho aqui na cabeça do primeiro ponto. E faço um ponto baixo. Pronto. E continuo aqui com o meu quadradinho. Olha que gracinha, temos o formatinho certinho do quadradinho. E aqui, ó, eu vou sempre fazer esse mesmo trabalho de repetição. Leque dentro do leque. E como aqui eu criei 2 espaços agora, eu vou colocar bloquinhos. Então, vou fazer mais essa carreira para vocês verem. E depois é só seguir essas carreiras, completando os espaços que vão sendo criados. Então, aqui eu faço o meu primeiro ponto alto. Mais 2 pontos altos. E aí, esse leque vai ficar aqui pela metade, né? Esperando, assim como nas outras carreiras.
Ó, agora eu venho aqui, ó. Tenho o meu bloquinho. Antes do bloquinho, eu faço 3 pontos altos, criando assim um novo bloquinho. E depois dele, eu coloco mais 3 pontos altos, criando assim mais um bloquinho. Então, vejam que vai crescendo, né, o quadradinho, e os bloquinhos entre os leques vão aumentando. Então, esse é são os aumentos, né, do quadradinho da vovó. Então, veja aqui, agora eu vou parar aqui, porque são apenas carreiras de repetição, só para vocês visualizarem, ó. Fiz aqui o meu leque, eu tinha um bloquinho, agora eu tenho 2, no próximo eu vou ter 3, e assim sucessivamente, do tamanho que eu quiser. Com esse quadradinho você consegue fazer uma infinidade de peças em crochê, entre bolsas, blusinhas, croppeds, tops, tapete, almofada, enfim. São várias e várias possibilidades que você consegue fazer com o quadradinho da vovó. Você pode fazer com uma cor, assim como eu acabei de ensinar para vocês, ou cada carreira de uma cor, 2 carreiras da mesma cor. Você pode escolher uma carreira de base para emendar, enfim. O quadradinho é muito versátil e você pode dar vida e usar toda a sua criatividade para fazer o quadradinho da vovó. Supondo aqui que você tenha chegado ao final, né, do quadradinho, do tamanho que você quer, você faz uma corrente e aí sim você pode finalizar com um ponto baixíssimo, aqui ó, na cabeça desse primeiro ponto. E tem outras formas também de fazer o acabamento perfeito. Vou deixar um link aqui para vocês, que eu mostro o acabamento perfeito num outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido uma aula que vocês aproveitem bastante. Não deixem de comentar, compartilhar e curtir esse vídeo. A gente se vê na próxima aula. Até mais!